A paz do Senhor a todos, né? Também dando continuidade aqui ao nosso quarto trimestre da revista dos adolescentes, né? Hoje nós vamos estudar a quarta aula, que é o melhor da criação. Como de sempre, né? Aqui os professores possam estar aqui recebendo essa orientação e desenvolvendo o trabalho em sala de aula desse início aqui, desse tópico. Da minha parte, nós vamos começar já aqui. Introdução. A autora diz, com o poder da sua palavra, Deus criou todas as coisas. Está em Gênesis 1, 14 a 16. E disse-lhe Jesus, haja, que é o verbo, né? Através do poder da palavra. Né? Haja luminares na expressão do céu para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e por tempos determinados e para os dias e anos. Sejam para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, né? Fez as estrelas, e fez as estrelas. Aí deixa eu colocar para cá. Aqui é Salmo. Né? 145, 3. Grande é o Senhor e muito digno louvor da sua grandeza é inescrutável. Mas como o homem, Deus formou a sua... Mas não é como aqui, desculpe. Mas como o homem, Deus formou com suas próprias mãos a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer o quê? Que Deus, para formar o homem, não usou a palavra, ele usou as próprias mãos, né? Aí está aqui em Gênesis 1, 26. E disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre a ave do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. Aí, Deus dotou o homem de raciocínio, inteligência, criatividade e sentimento. Deus colocou o homem para que dominasse e administrasse sobre toda a criação. Gênesis 1, 28. Deus o abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí Gênesis 1, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Aí no item 1 aqui, feitos do barro, né? Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou às suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A autora diz que o barro necessita de habilidade, assim mostra o carinho e o cuidado quanto nos fez, e também mostra a fragilidade em que precisa de cuidado do Criador para não se quebrar. Aí a minha colocação aqui, eu fiz da seguinte forma. Deus é oleiro, mas o vaso pode quebrar nas suas mãos, e que refaz conforme a sua vontade, e como pode também quebrar e refazer. Aí eu fiz um embasamento aqui em Jeremias 18, 4 a 5. Como o vaso que fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou-se a refazer dele outro, conforme lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. E poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A nossa forma humana não pode ser comparada ao seu poder e à sua autoridade, e somos pó, pequeninos aos olhos de Deus. Aí, Isaías 41, 14. Não temas, tu, velho. Tem umas... Nessa Bíblia aqui, tá? Eu vou mostrar aqui, Isaías 41, 14, tá vendo?
Isaías, vou mostrar aqui. Isaías 41, 14. Aqui, ó. Tu, verme. Aqui diz verme, tá? Em outras versões, essa da Bíblia do Culto que eu tenho aqui também, tá? Deixa eu voltar aqui. A Bíblia do Culto que eu tenho diz... diz bichinho, tá? Então, há diferença de versões, né? E nesse caso aqui, bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, e é santo. Quando a autora coloca pequenininho aqui, é porque está usado tudo aqui no diminutivo, tá vendo? Povozinho, bichinho, por isso que diz que nós somos pequenininhos. A autora conclui assim que o barro nas mãos do oleiro e o cristão deve estar nas mãos de Deus, permitindo que nos molde de acordo com a sua vontade. Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós as obras das tuas mãos. No item 2 aqui, ó, a essência humana, a semelhança com o Deus Trino. 1 João 5:7. Porque três são o que testifica do céu: Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e os três são um. Aí você para e pensa, mas por que João aqui diz aqui palavra? Né? Por que não diz Pai, Filho e Espírito Santo? Porque no começo de João, no versículo 1, ele diz aqui, ó, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, verbo, palavra. Aí no João 1,14 diz aqui, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é que veio em forma de homem? Jesus, né? O Filho de Deus. Então, a palavra aqui, né? Que é o verbo, que diz aqui em João 1, e depois em João 14, que diz que o verbo se fez carne, que foi Jesus. Então, subentende-se aqui que a palavra, tá? Que é colocada aqui na tríplice, né? Na trindade aqui, tá? É o Filho de Deus, Jesus, por causa do embasamento aqui, ok? O homem é tríplice, 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus que de paz nos fez, que nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A autora aqui também coloca uma analogia, como tem a trindade, nós somos três, né? Três, que é espírito, alma e corpo. Né? 1 Tessalonicenses 5,23. Corpo é a parte física que é composta de água, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, potássio, enxofre, zinco, sódio. Né? O corpo do santo é um vaso de barro. Né? Ela fala aqui do corpo físico, né? No sentido de que as coisas que nós somos formados, mas nós, espirituais, né? Santos, nós somos um vaso de barro. 2 Coríntios, temos aqui, ó, 4,7, que, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja para com todos nós. Né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Fiz errado aqui, desculpa. Alma diz respeito ao intelecto, pensar, raciocinar, conhecer, discernir as emoções, alegria, tristeza, amor, ódio e medo e confiança. Espírito. O Espírito leva à presença de Deus, consciência, adoração, intuição e comunhão.
Ele leva ao entendimento do Criador uma busca diária pela verdadeira imagem e semelhança do Pai. Ainda, o corpo relaciona-se com o mundo fixo. O espírito relaciona consigo mesmo. Desculpa. A alma relaciona-se consigo mesmo. O espírito relaciona com Deus. Para manter o propósito de Deus na nossa vida, devemos manter o corpo, alma e espírito em harmonia. E aqui no 3, dependentes do Criador. Todos os seres dependem de Deus e Ele providencia tudo para suprir todas as nossas necessidades. Salmos 104, 21. Os leãozinhos bramam pela presa e Deus busca o seu sustento. Mateus 6, 26. Olhais para a árvore do céu, que não semeia nem cega, nem se junta em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Apesar de Deus nos suprir todas as coisas, o homem deve fazer a sua parte, cuidando dos seres humanos criados e respeitando. Provérbios 12, 10. O justo pela vida dos seus animais tem consideração, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Devemos reconhecer a dependência de Deus do alimento e as vestes. Salmos 127, 1. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer do pão de dores, pois assim dá ele a seus amados o sono. Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Mateus 6,31. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus é a nossa fonte de paz e alívio. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Deus nos dá inteligência e sabedoria. Tiago 1, 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A autora diz que o cristão deve ter consciência que é dependente de Deus, porque somente Deus tem força e condições para alcançar e desfrutar dos seus muitos benefícios. E concluindo, a autora conclui aqui que nós podemos refletir a personalidade de Deus na capacidade de escolha, de escolher, amar e liderar. Se somos capazes de desenvolver e reproduzir virtudes morais e de santidade à semelhança do Criador. Muito obrigado aqui por assistir essa quarta aula. Espero todos na quinta aula. Bons estudos, bom aprendizado e até lá.